A gente pode falhar, mas o que nós não podemos perder é o Espírito Santo. O que nós não podemos perder é a intimidade. O que nós não podemos perder é o desejo de buscar, de adorar, de se aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já dizia um ditado popular, missionária Alessandra: vão-se embora os anéis, mas ficam os dedos. Às vezes é necessário perder alguma coisa para ganhar a vida eterna. O que é necessário cortar? O que é necessário arrancar? Davi entendia que o pecado não só retarda a bênção, mas separa de Deus. E este é o Davi que escreveu esses salmos. Ele está sendo, pastor Romário, impulsionado pelo Espírito. Eu imagino Davi sentado no seu cenáculo. Cenáculo é o lugar alto da sua casa. Nos dias de hoje, varanda na laje. Davi lá em cima, com uma lira ou uma harpa, estudando e adorando a Deus, dizendo: Senhor, Tu me sondas. Ao mesmo tempo que ele fala de forma poética, em tom de melodia, ele ora. E ao mesmo tempo que esse Davi que está orando, o pastor Romário, ele também está meditando sobre os atributos de Deus. Ou seja, ele é o único que é todo poderoso, é o Shaddai, Deus onipotente. Deus, ele é o único que está presente em forma concreta em todos os lugares. Ele é o único consciência, ele é onisciente, o único consciência de todas as coisas. Então Davi está entendendo, missionário, dentro da igreja, dentro dos tabernáculos, é fácil levantar as mãos e dar glória. Dentro da igreja, no som da bateria, pastor Romário, é fácil bailar. Davi está entendendo que é fácil na frente dos holofotes você mostrar espiritualidade que ele nos percebe. E então Davi vai dizer: Tu conheces o meu assentar e de longe entendes os meus pensamentos. Sabe aqueles conflitos da alma? Sabe aqueles maus momentos, o dia mau? O dia que a coisa parece que em vez de dar certo só dá errado. O dia que a porta se fecha. O dia que o fofoqueiro. O dia que a balança parece que está mais para o lado das trevas do que para o lado certo. E quando a gente mais passa a luta, mais propensa a duvidar do poder de Deus a gente fica. E aí Davi está escrevendo: Tu és o Deus onipotente. Tudo é racional. Então as pessoas procuram ciência para cometer o pecado. Aí Davi, ele entende que de longe entendes os meus, porque para pecar com consciência você tem que esconder. E você não precisa esconder do pastor, porque não é o pastor que morreu na cruz para te dar a vida eterna. Você não precisa esconder. Mas o homem, quando se afasta por causa da sua dificuldade, por causa dos seus maus momentos, ele, se não se vigiar, ele se aproxima do quê? Do pecado. Entra o mudanismo, o conformismo, e o homem acaba se tornando propenso a querer esconder do pastor, da missionária ou de quem estiver por perto. Mas quem é o responsável do perdão? Quem é o responsável da sua exaltação? Quem é que abre a porta de emprego? Quem é que fecha a boca da serpente? Quem é que corta o laço do passarinheiro? É Deus. Então ninguém está escondido de Deus. E quando Davi pega a sua harpa, ele vai recitar essa confissão no versículo 6. É mais sábio do que o outro. Davi, ele entende: eu estou na cadeira como rei, eu estou exercendo governo sobre esse povo, mas a ciência de Deus, ela é alta. Então ele começa a subir degraus, pastor Romário. O primeiro degrau dessa busca do conhecimento é o degrau da humildade. Ele entende que quando ele sobe para descer. Ele olha para trás e vê o
uma coroa corruptível. Ele vê as concubinas, ele vê as pessoas que têm problema, que precisam da sua sabedoria natural para julgar no meio do povo de Israel, de Judá. Mas ele entende que diante de Deus e na presença de Deus, a gente sobe descendo. Já viu aquelas pessoas que chegam diante de Deus? Senhor, eu estou precisando de uma manifestação do teu poder. Se revela hoje. Como que se Deus fosse obrigado a atender aquele clamor. Mas quando você vem sabendo da sua fragilidade, da sua fraqueza, sabendo que você não é nada, que você está pela graça, e você desce a casa do oleiro, Senhor, faz para que o teu nome seja glorificado. Aí ele trabalha, porque você chegou subindo no primeiro degrau da humildade. Você entende que no meio são processados. A informação do cérebro passa pelo coração e do coração sobe para a boca. Então o que nós estamos falando aqui da intimidade, da oração? Será que você tem falado com Deus com sinceridade? Porque se ele pega as palavras antes de sair pela boca, ele conhece a verdade do seu interior. Se a sua adoração é espírito e em verdade. E talvez você diz assim, pastor, o que tem isso aqui a ver com o arrebatamento da igreja? Tem tudo. Você já vai entender o mistério. Porque Davi está entendendo essas qualidades. Ele está admirado com essa ciência. Entende os meus pensamentos e a palavra não chegou na minha boca, o Senhor já? Isso aqui é onisciência. Deus é o único consciência de todas as coisas. E quando você vai então olhar para as batalhas que eram travadas nos tempos dos reis, você vai entender que uma luta, a primeira luta que Davi travou, ou a segunda, foi vencer um gigante de guerra. Mas a vitória de Davi veio do Senhor. Então ele entende que o grande El Shaddai tem se manifestado através de mim e dos meus homens de guerra. Assim são os pastores. O grande El Shaddai tem se manifestado através do meu ministério e dos homens e mulheres de guerra. Obreiros, missionários, pastores, presbíteros, irmãos que vestem a camisa na causa da obra. Aí você vê o demônio manifesta, às vezes a missionária nem precisa ir, você mesmo ora. E o cão tem que sair fora, porque você faz parte da mesma massa, está na mesma ligação, está no mesmo alinhamento. Davi entende isso. Ele é o grande El Shaddai. Na nossa batalha contra Satanás, contra o mundo, não é o nosso braço que nos dá vitória. Toda vez que a gente tenta vencer na força do braço, a gente cai em frustração. Por quê? Jesus falou em João 15, parte C do versículo: porque sem mim nada podereis. E aí a gente começa a entender o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente na visão de quem? Davi. Aplica isso às metrópoles do mundo. Os Estados Unidos, eles dizem ser a maior potência militar, com seus armamentos bélicos. O Iraque já mostrou, e os jornais noticiou as guerras do Iraque, Cazaquistão, Paquistão, e a gente vê como é que está no Oriente Médio. É um anunciando para o outro que eles são poderosos. Onipotência quer dizer poderes, armamentos bélicos, milícias e hierarquias do governo. Como Davi era um rei, ele tinha os seus homens de guerra. E nós passamos a entender que o homem quer dizer que ele é poderoso. Mas Davi está dizendo que o poder vem de quem? De Deus. Ele é o grande El Shaddai. Amados, então se eu for perguntar aqui, se Deus é onisciente, você diz amém? Sim, amém. A palavra nem quer dizer eu concordo. Se eu for te perguntar aqui, irmãos, Deus é onipresente, você pode dizer amém? Amém. Porque Deus, ele está em todos os lugares, irmã Aparecida, de forma concreta. Missionária Alessandra, quando eu estava estudando ainda, eu não terminei os estudos não, mas eu guardei. A professora me perguntou assim, na sexta fase: jovem Wellington, me
e do abstrato. Eu falei, o vento é abstrato, porque eu não pego o vento. A água é abstrata, ela escorre dos meus dedos. A professora certa a resposta. E Deus? Deus é concreto, é abstrato? Aí eu errei. Porque eu falei que Deus era abstrato, porque você não segura um espírito. Aí ela me repreendeu, ela falou, não, Deus é concreto. Por mais que os seus olhos não percebam, Ele é o responsável de tudo que existe no céu, na terra e no mar. Ele é concreto. Então o que eu entendi com essa aplicação que ela me deu? Se Deus está em todos os lugares, porque nem todo mundo percebe Deus. E é onde a nossa mente começa a buscar a revelação. E o Espírito do Senhor me levava lá em Isaías 59:1. E eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possam ouvir. Mas as suas iniquidades fazem a divisão entre vocês e o vosso Deus, e os teus pecados encobrem o teu rosto de vós, para que se não vos ouça. E aí eu entrei em análise. Se o meu pecado faz separação entre mim e Deus, mesmo eu estando na presença de Deus, eu pego. E o mundo? Porque Deus também está lá nas trevas. Ele falou isso para Jeremias, capítulo 23. Sou eu apenas Deus de perto? Ou seja, Deus dos crentes, da Batista, da Assembleia, da Universal, da Metropolitana, da Metodista, da Adventista do sétimo dia? Não sou eu também Deus de longe? Quem são os que estão longe? Os católicos, os espíritas, os macumbeiros, os que estão nas trevas, se prostituindo, se drogando? Então por que eles não sentem Deus? Aí Deus ele mostrou o nível de pecado que tem em algum lugar. Faz que Deus ele oculte a sua presença, mas ele revela a sua misericórdia. Por isso que tem pessoas que sofrem e não são salvas, porque elas não têm boca para falar com Deus. Você está entendendo o processo aqui? É aquele famoso ditado: cabeça que não pensa, é o corpo do quê? É o homem fumando a cocaína, o diabo por cima dele. Aí apanha, problema, é dívida, a gente ameaçando matar. Deus está vendo tudo, a mão de Deus está assim, só você me chamar com o tiro da furada. E não clama a Deus. Aí é necessário a igreja fazer o seu papel, sair da zona de conforto, do enquadramento. Está muito bom um grupinho que tem, não precisa ir lá fora, não. Não, a Bíblia diz que nós devemos evangelizar os incrédulos e de pregar o evangelho a toda criatura. Porque quando você evangeliza o cachaceiro, o travesti, a lésbica, o homicida, é como se nós estivéssemos empurrando alguém do sono e a pessoa acordar para a realidade de um Deus poderoso. E aí ela vai clamar, e esse Deus vai manifestar o poder para meio daquela fraqueza, e aquela pessoa vai sair da onde? De um charco de lodo, de um tremendal de lama. A corda que salva o pecador e a pecadora se chama Evangelho. Essa é a corda que salva. É a palavra que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho do Pai, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o salmista completa: firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico aonde? Na minha língua, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e glorificarão o Senhor. E aí eu fico entendendo agora: se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente e onisciente, então logo Deus não esquece nada. Se Ele é onisciente, Ele sabe tudo. É possível Deus esquecer? É possível. Olha o que Ele revelou a Moisés no capítulo 8 do Gênesis. Eu já termino. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Vamos de novo. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E
Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Deus se lembrou de quem? De Noé. Só se lembra quem esquece. Então ele é uma divindade que ainda é passível de esquecimento, mesmo sendo o único consciente de todas as coisas e que ainda entende dos meus pensamentos, mesmo antes que a palavra saia da minha boca. Então por que ele fala que ele esquece? Como está aqui no texto. É porque ele está mostrando aqui que às vezes é necessário você se comunicar com ele e dizer: Senhor, minha vitória não é hoje não. Senhor, não é hoje que a minha causa processual não sai não. Senhor, não é hoje que o Senhor vai incomodar aquele advogado para trabalhar no processo com fidelidade. Deus às vezes ele guarda a nossa bênção para ouvir a boca da igreja, o que era amor da noiva. A arca representava a igreja na época de Noé. Por isso que eu falei que ia pregar sobre o arrebatamento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Noé representa os pastores das igrejas que estão com as portas abertas. O tempo da graça começou desde que o Cordeiro de Deus derramou a última gota do teu sangue, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ainda não conhece Jesus. Nós, a noiva, estamos com a aliança, batismo nas águas, transformação de mente e coração, conversão, metanoia. Deus, ele nos transformou, ele nos lapidou, ele nos purificou, ele nos perdoou, ele tem nos dado bênçãos espirituais e materiais. Mas o homem e a mulher que está no mundo estão com um tapa-olho. Na época em que Deus falou para Noé, no capítulo 6, versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimento na arca e aberturarás por dentro e por fora com betume, porque Deus ele iria destruir o mundo, porque o pecado dos homens e das mulheres, até mesmo dos adolescentes, havia subido à narina de Deus. Era um tempo, irmão, parecida, que o homem vivia 900 anos, missionário Alessandra 700 anos, pastor Romário 850 anos. Era um tempo onde Deus ele deu longevidade ao ser humano, mas devido à natureza caída que Adão e Eva permitiu entrar no ser humano, o pecado afetou o tempo de vida do homem. Você vai ver isso em Gênesis 6. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que lhe escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carnal, porém os seus dias serão 120 anos. Você está vendo aqui o processo? Sabe a colocação contender, que quer dizer o quê? Não quer dizer o pressuposto da briga, não, que o Espírito Santo, entre aspas, descesse do céu, toma vergonha, como tem a profetada aí, querendo apontar o defeito dos outros e dizendo que é Deus que está mostrando que é autoridade. Não. Contender aqui é um ministério do Espírito Santo. É conversar e dar conselho. Sabe, tem gente que diz assim, pastor Romário, o Espírito Santo não habita no corpo que está no pecado, não trabalha não. Como é que não trabalha? Você está achando que é o seu curso de teologia que fez você ganhar almas para Jesus? A credencial de missionária, a voz bonitinha de cantor e de cantora? Não é não. Nós somos uma voz, mas quem ecoa nas nossas bocas, na nossa voz, é a palavra de Deus. E quando essa palavra de Deus sai da nossa boca, o Espírito Santo ele tem liberdade de trabalhar na mente e no coração de quem ouviu a semente. Isaías, o maior profeta, missionária Alessandra,
no capítulo 53 de sua obra, ele em oração ele perguntava a Deus: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço, ou seja, o poder do Deus onipotente, porque foi subindo como ele, como renovo, como raiz de uma terra seca. Não havia aparência nem formosura, homens de dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 4 ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si. Então, se nem Isaías sabia quem creu na pregação dele durante um dia do ministério dele, como é que alguém pode dizer assim: preguei no culto, ganhei 7 almas, cantei no congresso, 30 pessoas aceitou Jesus? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando o Espírito Santo não opera, pastor Romário, no coração de um homem, ele vive no pecado achando que está certo. Irmão Aparecida, quando o Espírito Santo não intervém no traficante, ele vai com a certeza que Satanás colocou nele. Para mim, ser homem, se ter respeito, eu tenho que puxar o gatilho. Mas quando o Espírito Santo trabalha no traficante, ele larga a pessoa aí, embora, convida mesmo sendo chamado de vacilão na boca. E alguém vai dizer assim: você não serve para ser bandido. E ele vai entender: não, o Espírito Santo me incomodou. Eu senti algo não humano, algo espiritual, uma força que veio de dentro. E depois, com o tempo, ele vai usar alguém da igreja e fala para Deus: tem um plano na sua vida. Ele vai entender: foi o Espírito Santo que não deixou sujar meus dedos de sangue. Quem que faz o travesti se abandonar a vida que leva? É o Espírito Santo. Mas o que é necessário para o Espírito Santo entrar? A porta de entrada é uma palavra. Por isso que é necessário evangelizar. Aí estava Noé. Deus revelou o segredo. A ira dele estava para ser derramada naquele tempo. E Noé começou a trabalhar. E alguém via: Noé, o que é isso? Deus mandou eu fazer uma arca, porque ele está desgostoso com o pecado da espécie humana. Por causa do erro do homem e da mulher, até os animais que voam nas mais altas nuvens vão morrer. Como, Noé? Chuva. O que é chuva, Noé? É a água que desce de cima para baixo. E o povo ria da cara de Noé: Noé, você é doido. Por quê? Em Gênesis 2:8, a Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra, porque nunca havia chovido na terra. Eles não sabiam o que era chuva. Então, o homem da mente do século 21, no ano de 2023, quando a gente fala assim: Jesus está voltando, eles nos entendem como malucos. E sabe que as Escrituras dizem em 1 Coríntios: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmão Aparecido, o que é isso? A lei da física diz que tudo que é pesado, se você joga para cima, faz o quê? Cai, por causa da gravidade na nossa hora. Aí a ideia de um homem vindo sobre as nuvens, com as mãos furadas, chamando pessoa, com um anjo tocando trombeta, na mente daqueles sábios lá de fora, é ficção. Esse livro para eles é um livro antiquado, é uma história, uma saída para o escape. Eles não conseguem acreditar. Você pega uma pedra, joga na água, ela afunda. Mas a minha Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. Camaná, subnácia, abraço, ídego, manascárdia. Para acreditar, precisa ter o Espírito trabalhando no coração. Porque o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Esse foi o contexto da época de Noé. Deus criou Adão, primeiro homem, criou Eva, deu uma ordem: de toda árvore comereis, menos da árvore da ciência do bem e do mal, não toqueis e nem comais, para que não morrais. Eles comeram. A Bíblia vai dizer que agora Abel quer fazer um sacrifício a Deus. Caim também vai sacrificar ao Senhor, se bem que o intento de sacrificar vem de Caim. Porém, Deus sente prazer na oferta de Abel e desgosto do sacrifício de Caim. E aí Caim se levanta, mata seu irmão. É o primeiro homicídio na história da humanidade.
Deus vem ter com ele e pergunta: Caim, cadê teu irmão? Sou eu, Senhor, acaso algum guardador do meu irmão Abel? E Deus diz: olha, se procederes bem, tu serás aceito, mas o pecado jaz à porta. Cabe a ti o dever de quê? Tentação vem para todo mundo. Sabe qual foi o desejo do pecado de Caim? Tirar a vida, pastor Romário, do seu próprio irmão. Qual é o desejo do seu pecado? Será que é o cigarro? Será que é a prostituição? A soberba, o adultério? O dinheiro? Porque o amor, o dinheiro arrasta todos os males. Mas Abel morre. Caim é marcado por causa da misericórdia. Eu vou terminar. Aí agora, minha irmã Alessandra, a Bíblia diz que Caim conheceu a sua mulher. E Eva tornou-a concebente a Adão, capítulo 4. E nasceu um filho chamado Sete, segundo a imagem e a semelhança de Adão. Então nós temos duas gerações sendo contadas. A geração dos abomináveis, o filho de Caim. Caim gerou Caim, gerou Enos, gerou Tubal-Caim, gerou Jared, Lameque. E Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. E os homens voltaram a invocar a Deus. São esses que são chamados de filhos de Deus em Gênesis 6. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Sabe o que estava acontecendo aqui? O princípio da aliança entre marido e mulher foi corrompida pelo pecado. Porque lá em Gênesis capítulo 2, só havia Adão e Eva, não havia mais ninguém. Então eles estavam casando e dando-se em casamento, quebrando o princípio da aliança que Deus criou por causa do prazer da carne. Qualquer coisa era pretexto para divorciar. O capítulo de número 24 de Gênesis, de Mateus, no versículo de número 37, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, arrebatamento, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Versículo 42 é que eu vou deixar agora. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha bem essa leitura. Mas considerai, pensem nisto. Se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós também apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Dias de Noé foi uma distração, porque durante os dias que Noé fazia a arca, a obra, eram os dias que eles entravam em aliança e por algum motivo queria separar. O que Deus uniu não separe quem? Pastor me traiu, pastor, ela me deixou, ele me deixou. Libera perdão e tenta reconciliar. Não vive tentando casar, que casar ele não. Os solteiros vamos ficar juntinhos, mas não vamos casar. Gênesis 6, o Espírito Santo contendeu, ou seja, trabalhou com o gênero humano, até onde ele pôs, até a hora que Deus desistiu, desgostou. Porque primeiro ele via a verdade na boca dos profetas, depois ele viu o agente do arrependimento do Espírito Santo. Se você não ouvir a voz profética, o Espírito Santo vai trabalhar, mas se você não aceitar a inclinação do Espírito Santo, a ira de Deus vem. Está entendendo o processo aqui? Eles não perceberam até o que? Noé entrou na arca e veio o dilúvio e morreu todo mundo. Gente que vai viver no pecado e não vai perceber a voz profética e nem trabalhar e o agir do Espírito, até que a última trombeta toque. Mas aí no versículo 42, Mateus 24, me chama a atenção. Vigiai, pois. Sabe o que é isso? Estejam atentos às profecias da vida de Jesus. A segunda vinda vai se cada ministério.
Porque tem pastor que pensa que a igreja é dele, minha irmã Alessandra. Não, eu que levantei esse ministério lá em cima. O povo é meu. Em alguns lugares, minha irmã Aparecida, eu vou falar. Pequenas igrejas, grandes negócios. A adoração se tornou um show. O ministério de louvor era mais uma banda de rock. Os meninos com piercing e as irmãs com aquela roupinha que só Jesus vai ter misericórdia. Se tirar sobre o povo, porque os pais gostam de ver. Então muda uma pregação para a casa ficar cheia. O pai de família, ou seja, se eu apertar um pouquinho, arrochar para armário, o povo sai. Você está entendendo que o mistério é o pai de família. Ou seja, se o pai de família soubesse a que hora que viria o ladrão, o que ele ia fazer? Botar a mão na 12 e ficar de olho no muro e pela câmera. A hora que eu botar a cara, eu salto o pitbull e é perto mesmo. Quem é o ladrão aqui? Na tipologia é Cristo. Os bens da casa do pai de família, as ovelhas e as almas. Nenhum pastor é dono da vida de ninguém. A gente só somos um dedo apontando para um único mediador. Por isso que a Bíblia diz que um servo não pode guiar outro. Senão vai todo mundo para o abismo. Vigiai, versículo 43. Porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai e não deixai que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também. Porque o Filho do Homem adivina a hora em que vocês não pensam. E aí muitos vão se lamentar, minha irmã missionária Alessandra. Eu vou fechar agora. Deixa eu pegar aqui Mateus, é o 39, não é? Versículo 39, para poder fechar. Está aqui, ó. 39. Oh, meu Deus, 29, perdão. Mateus 24, 29. Deixa eu identificar o versículo. Aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui está dizendo no 30 de Mateus 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, aqui você coloca nações, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que acreditavam na lei da física, que achavam que a Bíblia era um livro antiquado, quando o sinal de Jesus apareceu, os céus se abriram, e ele vinha descendo com a coroa de espinho na cabeça, com as mãos curadas, testemunha a todas as nações, como Deus onipotente. Todas as nações vão botar o joelho no pó e vão chorar, e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para alguém vai ser tarde demais, mas para os outros anjos vão descer para separar. Você vai perder essa oportunidade de ser salvo? Será que alguém nessa noite precisa renovar a aliança? Será que neste momento o Espírito Santo falou com o teu coração? Pastor, eu quero renovar minha aliança. Nós não vamos pedir ninguém para vir na frente, é onde está mesmo, com os olhos fechados. Eu vou estar orando para terminar também e agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra foi prega. Agora, meu Pai, lava as minhas mãos na inocência, para com o teu Espírito para agir e trabalhar. Meu Deus, então coloca em nós o temor, é santo o tremor do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor nos dá paciência, nos dá tempo no período da tua misericórdia, para que nós venhamos fazer aquilo que é para nós fazermos. Meu Deus, é o processo do conserto. Então o Senhor venha nos dar, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que nós necessitamos. Se é algo dentro dos vínculos da família, meu Pai, toca no marido, toca na esposa, nesse namorado, nessa namorada, coloca a mão onde não